esse é o nosso curso de eletromagnetismo, parte 1, né? E o curso completo, que tem 2 partes, eletromagnetismo 1 e 2, pessoal de engenharia eletrônica. A parte 1, a maior parte do tempo, é o regime estacionário, digamos assim, estático de campos. E no final a gente começa a introduzir a parte dinâmica, né? A gente combina esse curso com as equações de Maxwell, né? Que governam os vários fenômenos da engenharia elétrica, né? Em várias áreas, tá certo? Teoria de circuitos, né? Entre outros, tá certo? Só falta energia agora, né? Então esse curso é importante. Muitos podem pensar, por que eu estou estudando isso aqui? Tá? À medida que vocês estudam um assunto, mesmo que vocês não percebam uma relação direta com o que vocês vão executar de trabalho no futuro, certo? Mas essas coisas que vocês aprendem, como eu sempre digo, né, servem para emendar os neurônios, né, fazer novas conexões, tá certo? E vocês podem, assim, quando estão resolvendo problemas de engenharia em geral, usar essas coisas que vocês sabem, que estão lá no background, tá certo? E vocês vão usando sem perceber, né? Algumas pessoas vão especificamente usar a teoria eletromagnética, vão projetar antenas, fabricar lasers, tá certo? Fazer outras coisas que usam diretamente o eletromagnetismo, outras não vão, tá certo? Mas vão usar em certas situações, vão precisar saber esse conhecimento para poder resolver problemas, né? Então, não se perguntem muito, por que eu estou estudando isso? Porque realmente vocês vão perceber que no futuro, certo? Vamos falar daqui a uns 10 anos, mais ou menos, vocês estiverem trabalhando, vocês vão perceber que num momento ou no outro, né, vocês vão estar usando esse raciocínio, né, envolvido nesse tema, tá certo? É um curso abstrato, tem muita raciocínio espacial, né, tem muita álgebra vetorial, lida com o conceito de grandezas, com funções, na realidade, funções de 4 variáveis ou 3 variáveis, né? Funções que variam com 3 coordenadas, certo? Basicamente é isso, os fenômenos associados à teoria eletromagnética, certo? E todo esse embasamento, né, daí, quando você conclui com as equações de Maxwell, você começa a explicar várias coisas, né? Adaptar o modelo para cada área de conhecimento. Você vai para a teoria de circuitos, você explica lá, certo? Semicondutor, você vê como é que funciona, lá o potencial de barreira e assim por diante, certo? As propriedades de transporte em semicondutores, né? Você, quando vai ver um laser, vai ter inversão de população, vai ter um campo eletromagnético interagindo com os átomos que estão fazendo transições eletrônicas e reemitindo radiação, certo? Se você vai para uma antena, você tem que saber se você consegue dirigir a radiação para uma determinada direção. Você tem que saber projetar a antena de forma que ela tenha uma configuração geométrica em que o campo só vai para um lado e vai pouco para o outro lado. Então, tudo isso, né, tem uma base simples e única, que é o eletromagnetismo, tá? Então, esse é o objetivo do curso, tá certo? Então, pensem dessa forma, né? Não fiquem pensando, por que eu estou estudando isso? Por que isso aqui? Não, estudem, certo? Depois, daqui a 10 anos, você manda um e-mail para mim dizendo se não, certo? Tá bom? Acho que alguns de vocês já sabem, mas a gente sempre grava nossas aulas, né? E essas aulas ficam disponíveis, cada semestre a gente faz isso. Tem versões anteriores que vocês podem também assistir, certo? Em algumas situações eu posso não estar disponível para dar essa aula, então vai ter uma aula gravada e a gente não atrasa o curso, né? Nosso curso tem que terminar dia 30 de novembro, certo? Com a prova final e com as notas já, certo? E dia 1º de dezembro eu vou estar viajando, não vou estar disponível em dezembro, quase todo mês, certo? Então, dia 30 de novembro, então esse curso não vai atrasar, né? Então, qualquer alguma coisa que aconteça numa determinada hora, a gente vai fazer gravação, certo? Bom, a webpage do curso fica nesse endereço, né? Vocês estão vendo aí, deixa eu escrever aqui no papel, certo? Nosso papel virtual. Deixa eu só checar se estamos gravando, porque a primeira aula a gente tem a tendência de errar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Tá funcionando aqui, está gravando, né? A webpage do curso é www. Deixa eu ver. Diminuir o tamanho da fonte aqui. www, né? ufpe.br/Fontana, e aí a sigla da disciplina é S203, né?
E nessa página tem todas as informações pertinentes. Professor, não Oi. é www.tri, Não, Você está olhando. eu sei, mas não é. Vamos botar aqui, porque ele redireciona, certo? Para ficar mais fácil, né? Porque eles mudaram os endereços, daí ficou todo mundo www. Eu falei para eles redirecionarem. Então vai para cá, ele fica botando lá em cima, mas você pode botar direto o endereço, barra S203, tá? Ele vai lá. Tá? Aqui tem informações, o monitor é Lucas Tardino, não sei se vocês já conhecem, é nosso aluno aqui, está terminando o curso já. Tá? Hoje tem uma aula de monitoria de meio-dia. Cada segunda-feira tem uma aula de monitoria. Tá? Então, essa segunda, outra segunda. Aqui tem informações, e-mail, Skype, as coordenadas, várias coordenadas, tá certo? Professor, Oi. segunda desse aqui teve monitoria. Segundas-feiras, Segundas-feiras. de 12 a 1. Obrigado. Tá? Aqui tem os links, aqui tem o cronograma, né? Eu já abri aqui separado, certo? A gente já fala sobre isso. As notas vão estar, vocês vão pedir para, quando vocês tentarem acessar as notas, daí vocês vão ter que se cadastrar, tá certo? Eu vou abrir ainda uma 2018.2, né? Então vocês, quando chegar perto das notas, porque aí as notas têm um detalhamento de cada ponto de questão, né? No SIGA não tem isso, mas vocês podem ver aqui como é que foi cada questão. Bom, tem o canal YouTube de eletromagnetismo como um todo, né? Então, para abrir, você já abrir aí. E aí estão as disciplinas. O que é isso aqui? Esse aqui foi o último curso de eletromagnetismo 2, que está aqui completo, tá certo? E agora vai ter um novo curso de eletromagnetismo 1 2018.2, né? Então vocês podem visitar o canal aí, certo? Tem outras coisas que a gente coloca aqui também, alguns fenômenos que a gente faz uns filmes aqui também, certo? Bom, deixa esse aqui. Isso aqui não, né? Não precisa. Bom, em nossa programação, né? Vocês estão vendo aí, nós temos 6 tópicos, tá certo? 6 capítulos de um livro, né? Nós vamos falar já já. Nosso curso está dividido em 6 partes, a gente faz a revisão matemática, 3 aulas para isso, álgebra vetorial, essa é a primeira parte, né? Depois a gente vai falar em eletrostática, aí vai ter 2 unidades para isso aí, eu acho. São mais de 3 aulas de eletrostática. Tá? Problemas de valor de fronteira em eletrostática, condução elétrica, magnetostática e finalmente a última parte, que é quando você junta tudo e tem campos dinâmicos, você chega nas equações de Maxwell, né? Lei de Faraday e corrente de deslocamento, a gente fecha as equações de Maxwell. Aqui tem as videoaulas anteriores, se vocês quiserem, eu estou clicando sem querer aqui, videoaulas anteriores, e a bibliografia. Bom, a bibliografia básica é um livro nosso, um e-book, tá certo? Que vai virar um livro eventualmente. Parte 1, né? Tem 6 capítulos, certo? Aliás, tem 5 capítulos, né? Álgebra vetorial, eletrostática, problemas de valor de fronteira eletrostática e condução e magnetostática. Cada coisinha dessa é um livro completo, é um capítulo completo, certo? Com problemas no final, né? Certo? Tem um livro completo aqui, tá certo? Bom, essa bibliografia básica, esses 2 volumes, que estão links aqui, e livros suplementares, né? Sempre bom ter um bom livro, né? De referência, tá certo? O pessoal tem usado muito esse livro do Sadico, né? Elementos eletromagnetismo, que tem realmente a sequência dos temas que a gente discute aqui, certo? Mas eu particularmente acho que esse livro é mais completo, é um livro mais geral, tá certo? Tem muita coisa, assim, para ter um livro ser permanente, se vocês puderem comprar em algum momento, compre esse livro aqui, certo? No futuro, quando o meu estiver disponível, vocês compram mesmo, certo? Bom,
E aqui tem outras referências, né? Por exemplo, essa referência de Martinez sobre como reproduzir o experimento de Coulomb, né? Da balança de torção que você já ouviu falar, né? Ele mostra que é extremamente difícil fazer essa balança de torção, né? Ele mostra como é minucioso, como foi minucioso o trabalho de Coulomb para fazer descobrir a lei da força entre cargas puriformes, né? Certo? Bom, acho que basicamente é isso. Bom, vamos falar sobre a questão da avaliação, né? Antes disso, preciso um pouquinho d'água, pessoal. Já volto. Tem uma copa d'água aqui. Vamos lá, pessoal. Os exercícios daquele primeiro material lá, ele tem... Resposta não tem. Uma boa forma de se descobrir qual a resposta, né? Muita gente faz, certo? E vê quais foram as respostas. Em princípio, é de se esperar que a resposta certa surja da maior quantidade de... Como temos um grupo, né? A gente pode fazer isso, certo? E assim vocês fazem um gabarito para mim, certo? Bom, questão da avaliação, né? Nós fazemos 6 exames, certo? 6 exames, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 6 exames. Vocês percebem que são 6 capítulos de livro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada capítulo, na verdade, não é exatamente... Às vezes tem uma combinação de capítulos, tá? Mas são 6 avaliações. Cada avaliação, cada exame, certo? Bom, com 6 exames, 2 exames forma uma nota, né, de uma média, tá certo? Tira a média de 2 exames, você tem uma nota de, eu vou chamar de exercício escolar tradicional, que a gente chama aqui. Então nós temos como se fosse 3 exercícios escolares. Cada exercício escolar são 2 exames, certo? O que é um exame, né? Um exame a cada 3 aulas, certo? Tem um material que vai caindo em cada exame, né? A cada 3 aulas ele faz uma oficina, certo? Que é uma pré-prova mais informal, com consulta, certo? Para que isso aqui? Porque vocês precisam estar estudando o tempo todo as matérias, certo? Então, esse tempo aqui, se vocês... Eu sei que é difícil passar 2 horas vendo alguém falando, certo? Isso é muito difícil. Mas faça o esforço para se concentrarem no assunto e realmente estarem estudando agora já, porque vocês vão passar, sei lá, 20 horas sentados em sala de aula essa semana, não é isso? Mais ou menos. Imagina se vocês não pensam no assunto nessas 20 horas, certo? Ou se distraem, né? São 20 horas perdidas, certo? Então, tentem realmente estar estudando e estar realmente alerta, né? E prestando atenção no assunto e tentando perguntar, certo? Realmente estudar. Porque são 20 horas que vocês vão ganhar, certo? Senão você vai ficar 20 horas a menos para estudar, a quantidade de coisas que você tem que estudar é muito grande. Tá? É muito tempo parado, né? Então, nesse tempo parado aqui, vamos tentar realmente estudar. Então, veja a importância. Cada 3 horas já tem uma oficina, certo? Por exemplo, você segunda, quinta e segunda. Não. Quinta? Acho que não, né? Acho que o cronograma a cada segunda, as oficinas são de 3 horas. Então, deixa eu ver aqui o cronograma, certo? Vai ser na segunda, né? Então, veja. Oi. Pergunta? Então, veja. Cada oficina e cada prova normal, tá certo? A oficina são 3 horas, a prova são 2 horas. Então, vocês têm que estar bem treinados na prova para já fazer rápido a prova, certo? Né? Vocês já treinaram.
Então, a oficina, cada oficina são 3 aulas, certo? Então, na oficina é algo mais informal, então, que vocês podem consultar, só não pode consultar um ao outro, tá certo? Mas pode consultar a mim, né? Livremente, tá certo? E pode usar material, referências, tá certo? Pode abrir computador só não pode se comunicar entre si pelo WhatsApp, tá certo? Né? Ou no grupo, né? Não é necessário, é objetivo vocês fazerem. Até a correção minha é informal, eu vejo se a pessoa está sabendo fazer mais ou menos e dou uma nota, tá certo? Isso aí corresponde a 30% da nota de cada exame, tá? Daí quando faz a prova, daí são os outros 70%. Aí, com essas duas a gente compõe, faz uma nota de exame. Daí a cada 2 exames, que é uma oficina e uma prova, a gente faz uma média e tira a nota de cada exercício. A prova seria do exame? É a mesma coisa. Da oficina, a oficina é sobre o exame. Por exemplo, oficina 1, certo? São as 3 primeiras aulas, a 1, a 2 e a 3, que a gente faz o capítulo 1 todo de agrovetorial. Logo depois da oficina vem o primeiro exame. Daí depois da oficina do exame. Ou seja, a oficina é uma pré-prova, então você já... Tá. O importante é estar sabendo para poder perguntar as coisas direito, para esclarecer as dúvidas na oficina. É um trabalho mesmo de oficina. Tá? Infelizmente tem 40 alunos, porque quando eu podia fazer, eu fazia na sala de computação, cada um com computador, para ficar avaliando o material, tendo acesso à internet de forma fácil. Mas com 40 a gente tem que fazer em sala de aula. Tá claro, pessoal, a questão da avaliação? Bom, e a avaliação da a média, né? Eu geralmente, se o aluno atingiu a média 6, ele está dispensado da final e repete essa nota entre 6 e 7, né? Repete essa nota como se tivesse sido já aprovado no final, não precisa fazer o final, certo? Bom, abaixo de 6 não, mas tem que tirar entre 6 e 7. Outra coisa, se perder um exame, tá certo? Aquela unidade completa está perdida, tá certo? Já está em segunda chamada. Ok? Então, se você não. Você tem o primeiro exame, primeira oficina, segunda oficina, você pode até perder a oficina, você perde 30% da nota já. Né? Eu recomendo não fazer isso. O objetivo é estudar, tá certo? Eu não vou falar assim, vai tirar 0 no exame também porque você não ganha na oficina, não vou fazer isso, certo? Então, mas é bom você fazer a oficina, porque o objetivo é realmente você estudar. E se perder um exame que é oficina mais prova, tá? Então a nota do primeiro exercício, ou do exercício correspondente, não tem, tá? Ou seja, já está em segunda chamada, então não é para perder nada, tá? Só se for uma coisa assim muito justificada mesmo, tá certo? Mas independentemente de doença, eu já deixo qualquer pessoa fazer segunda chamada, tá? Não tem problema. Só que em cada exame que ficar doente mesmo de verdade vai ser difícil, tá? Vai ter que fazer mas exceções são raras, né? É assim que funciona, certo? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, pessoal? Acho que... Alguma dúvida? Certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Bom, nossas provas são sempre deixa eu ver, vamos só olhar aqui direitinho, são provas de 2 horas, né? As oficinas são de 3 horas, então isso não tem exceção aqui, certo? Todas elas são assim. De acordo com o nosso cronograma, a prova final segunda chamada ocorre dia 29 de novembro, certo? As datas das provas estão sumarizadas na página. Né? 30 de agosto, 6 de setembro, 4 de outubro e assim por diante. Né? Todas as provas quinta-feira, 8 horas da manhã. Certo? Então, sugiro chegarmos bem cedo para não perder 1 minuto. Certo? Que vai ser de 8 às 10. Né? Como funciona a prova, a estrutura da prova em si? Ou depende? Como é? Estrutura da prova, são 4 questões, 6 questões. Tem provas anteriores aqui, vamos abrir uma, tá certo? Tem que ver. Às vezes tem muitos itenzinhos, tá certo? Que são rápidos. Né? Então não tem um número fixo de questões não, tá certo? Deixa eu ver aqui, provas anteriores. Tem uma seção aqui de gabaritos, aqui ó. Essa aqui, teve quantas questões? 5 questões agora com vários itens, né? Certo? A e B, 3, 4, certo? Então aqui deve estar uns 10 itens, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui tem 9 itens para fazer, certo? Mas são 5 questões, né? Então, cada prova, cada caso é um caso, certo?
Bom, nosso grupo, né? Quem não está... Só uma pergunta, quem é que não está cadastrado no grupo Facebook da disciplina aqui? Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão matriculados na disciplina? Então, já confirmado? Certo. Porque hoje eu tirei quem não estava confirmado, tá? Então, peço um cadastramento de novo, porque eu esqueci dessa possibilidade. E pode ser que haja um rearranjo, tá certo? Então, vamos fazer isso até entrar no regime permanente. Então, quem saiu, tá certo? Peça de novo. E quem não pediu ainda, peça. Tá bom? E mande o nome completo para mim por mensagem e diga a situação correta, se está matriculado, quer dizer, se está esperando a confirmação de matrícula, etc. Tá certo? Mas vão ser 40, né? Já tem 40 nomes. Só pode entrar, eu acho que se existir alguém. Tem o período de modificação de matrícula, quando é? Já começou? Vai até quando? 22 de agosto. Então, depois do dia 22, a gente já sabe quem é que vai ficar mesmo. Pronto. Até lá, a gente vai... Quem tiver situação ainda indefinida, peça cadastramento para poder acompanhar as informações do grupo que está aqui. Vamos ver se tem alguma informação aqui de alguém falou alguma coisa. Eu acho que não tem um link direto, né? Ali no Facebook, né? Ah, já tem esse, né? Deixa eu ver se está certo aqui. É o nosso grupo, né? Então, no momento, ó, tem 34 membros comigo e com o Lucas. Então, tem 32 alunos. Faltam, quer dizer, se fossem os que estão matriculados, faltam 8. Né? Os 32 estão realmente na lista aqui, certo? Faltam 8 que estão matriculados que não entraram ainda, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar nosso curso, né? Nossa aula de hoje, né? A gente vai começar o tema de revisão matemática. Na verdade, precisa fazer uma revisão matemática, porque a gente vai usar, eu não sei se é cálculo 3, né? Cálculo 3. Vai usar equações diferenciais também um pouquinho, tá certo? Mas, basicamente, a gente precisa da parte de álgebra vetorial, né? A gente vai revisar, vocês já estudaram isso, a gente vai revisar para estabelecer notação. Que a gente vai usar no curso, né? A gente vai lidar, né, com campos escalares e vetoriais, né? E campos podem ser campos vetoriais. Então você tem um vetor, chama de vetor, que é a função das coordenadas x, y, z, e quando a coisa varia no tempo, o tempo também, certo? Você pode ter um escalar também, a função que varia com as coordenadas x, y, z e t. Então são essas coisas que vai lidar, certo? Então, o vetor, que é função de variáveis, e o escalar, que é função de variáveis, né? Nessa aula de hoje, especificamente, a gente vai falar, né, só para dar uma geral do que é essa parte 1, certo? Deixa eu ir direto no livro, fica mais fácil, né? Vou ter aqui o PDF dele. O que ele vai falar na parte, nessa revisão de 3 aulas que ele vai fazer, né? O que eu fiz aqui. Então, o que ele vai fazer, né? Vai falar sobre o campo vetorial escalar, álgebra vetorial, aquela que a gente já conhece, bem rapidamente, como é que é soma, como é que é produto de vetores, como é que é a nossa notação, tá certo? Como é que é a decomposição de vetores, e temos aí o sistema de coordenadas que a gente usa, cartesianas, cilíndricas e esféricas, vocês já estudaram também. Como é que se faz transformação de coordenadas e vetores entre os vários sistemas. Às vezes a gente precisa integrar um vetor, né? Daí é mais fácil integrar num sistema de coordenadas do que em outro. Então tem que transformar o vetor para esse sistema. Então é importante, ou derivar, talvez, né? Vou falar sobre integração do espaço tridimensional, né? Então você tem o quê? Linha, superfície e volume, né? Daí você vai falar, engraçado que aqui a gente primeiro fala em integral para depois falar em derivada, né? O cálculo geralmente é primeiro derivado depois integral, né? Mas para definir os operadores diferenciais, a gente precisa entender bem os conceitos de integração do espaço 3D. É melhor, né? Porque muitas dessas operações dependem de uma integral de volume ou de uma integral de superfície. Então a gente vai falar
Depois disso, sobre operações diferenciais com vetores, que vai ter o gradiente, vamos definir o operador nabla, estabelecer ele no vários sistemas de coordenadas, divergente rotacional. Né? Por que isso? Porque as equações de Maxwell são especificações do divergente e do rotacional de um campo vetorial. Essas são as equações de Maxwell. Divergente do campo elétrico é a taxa de variação do fluxo magnético, densidade do fluxo magnético no tempo. Menos, tá? Rotação do campo elétrico. Divergente do vetor de deslocamento elétrico é a densidade de carga, tá? Então sempre tem divergente rotacional, né? Rotacional do campo H é a densidade corrente mais a densidade corrente de deslocamento. Divergente B, que é o vetor de indução magnética, é igual a zero. Ou seja, são essas as equações. A gente precisa entender bem o que são esses operadores, sabe? Quais são as implicações das equações, né? Então precisa entender os operadores. Algumas identidades vetoriais, alguns teoremas importantes também para ter certeza que as equações de Maxwell têm solução única. Então esses teoremas são de Gauss, Stokes, Green e Helmholtz. Né? Hoje especificamente, a gente vai falar sobre esses tópicos 1.1, 1.2, creio eu, tá certo? Vamos olhar o cronograma aqui, né? Se a gente conseguir cumprir direitinho, hoje falamos sobre até transformações de agora que eu percebi que tem um erro aqui, né? Coordenadas e vetores, tá certo? Aula 1. Então vamos até esse 1.4.3, né? Ok? Bom, então a gente representa um vetor no espaço tridimensional, né, com uma letra maiúscula geralmente, né? Um vetor, né, vocês sabem muito bem, eu não vou ficar falando coisa muito básica, né? Módulo, né, magnitude, certo? Direção, sentido, né? Representa uma ação, né? E em que direção ocorre essa ação e para onde, certo? Diferente de escalar, né? Só um parâmetro que é magnitude, né? Ou um sinal, talvez, né? Então a gente representa o vetor como sendo uma seta. O tamanho da seta, no nosso representação, vai ser proporcional à magnitude do vetor, né? A direção mostra a linha de ação e a ponta da seta mostra para onde é, né? Ele vai representar o vetor assim, com uma letra maiúscula, com uma setinha em cima, né? E vetores, eles podem ser somados, né? Você tem soma de vetores, é um procedimento simples geométrico, vocês já conhecem, né? Vetores A e B. Você soma os dois vetores, você pega um vetor, prolonga, né? Paralelamente, usa a regra do paralelogramo, que você já conhece também, né? Lá de geometria analítica, né? Você tem aí o B e a resultante está na diagonal, né? A mais B. Ou você pode também deslocar A e fazer a soma que dá o mesmo resultado. E já vem algumas propriedades, você pode mostrar, né, com essa construção, que A mais B igual a B mais A, né? É importante essa relação. Soma geralmente é comutativa, né? Produto não é, certo? Em geral, a gente vai ver ainda hoje, certo? Mas a soma é comutativa, a soma é associativa, você pode combinar dois e somar com o terceiro na hora que você quiser, certo? Uma construção simples, né, para isso, basta você fazer A, B e C, né? A resultante está aqui, né? É só unir a origem de um com... Eu já coloquei os vetores na posição certa, né? A mais B está aqui, mais C, dá esse resultado. Ou então tem A com B mais C, que dá o mesmo resultado. B mais C é esse aqui, né? B mais C com A. E o outro é A com A mais B com C, que dá o mesmo resultado. Né? O resultado sempre vai dar essa soma aqui, A mais B mais C. Então a soma também é associativa. Bom, nós temos aí também engraçado, né? Esse capítulo aqui está antigo, eu acho. Bom, tudo bem. Nós temos também o produto de vetores.
E esses produtos são importantes para alguns cálculos, né? Por exemplo, cálculo de projeções, você pode usar produto escalar, né? Produto vetorial usado para calcular torque, né? Coisas desse tipo, certos conceitos de mecânica, né? E também da eletricidade magnética, certo? Então, produto, você tem produto escalar 2 vetores, a gente vai denotar 2 vetores A e B, essa operação A ponto B, chamada de produto escalar, resulta numa quantidade escalar. Certo? E por definição, você tem 2 vetores que formam um ângulo entre si, chamado de alfa, né? Esse número aqui é o tamanho de A vezes o tamanho de B projetado em A, certo? Seria esse tamanhozinho aqui. Então, pega a magnitude de A vezes a magnitude de B projetada em A. Ou, alternativamente, é o tamanho de B vezes a magnitude de A projetado em B. Né? Dá o mesmo resultado, certo? Então, por definição, isso aqui vai ser A escalar B. Por definição, é magnitude. Vai denotar a magnitude, já a gente vê como é que ela é calculada, né? Pelo módulo, né? Módulo de A, módulo de B. E como é projeção, é cosseno de alfa, certo? Alfa é o menor dos ângulos entre os vetores, certo? Então aí você tem aí o conceito de ortogonalidade, né? Vetores ortogonais, ou seja, a projeção de um no outro é um ponto, né? Cosseno de π sobre 2 dá 0, certo? Então, vetores ortogonais têm essa propriedade de produto escalar, por exemplo, né? O conceito de ortogonalidade é muito importante em geral, né? Não só como conceito de ortogonalidade de vetores, mas como conceito de ortogonalidade de funções, né? Vocês já estudaram série de Fourier, não estudaram? Ou vão estudar ainda? Então, as funções que são cosseno de ômega t, seno de ômega t, são funções ortogonais. Tem uma propriedade de ortogonalidade que ele vai discutir ainda nesse capítulo, nesse curso, certo? Então, você pode decompor. Funções ortogonais são boas porque você pode pegar uma função complicada e decompor em funções harmônicas, né? Cosseno e seno, que são funções muito conhecidas. Então, você pode entender a propriedade da função complicada, sabendo a propriedade da função mais simples. Então, pessoal, ortogonalidade. Os vetores são ortogonais, então produto escalar dá 0. Tá? Se os vetores têm sentidos opostos, são paralelos, mas têm sentidos opostos, então o produto escalar vai dar negativo, né? Porque o cosseno do ângulo é π, né? Alfa igual a π, certo? Então, a escalar B vai dar um número menor que 0, certo? Então, se alfa supera π sobre 2, né? Até π você vai ter produto escalar negativo. Né? Tem algumas propriedades também do produto escalar, né? A escalar B é igual a B escalar A, comuta. E distributividade, né? A escalar B mais C, mais D, mais E, mais etc. Né? Você pode distribuir, né? Como se fosse uma álgebra normal, tradicional. Tá bom? Bom, e aí nós temos aí o conceito de versores. Existe uma classe de vetores, vai chamar de versores. São aqueles cuja magnitude é igual a 1, certo? Observe que ele vai lidar com campos físicos, né? Nossos vetores vão ter dimensão, por exemplo, força, né? Tantos newtons, né? A magnitude do vetor, certo? Campo elétrico, tantos volts por metro, certo? Assim por diante. Campo magnético, ampere por metro. Então, os vetores têm dimensão física, certo? Versores, por outro lado, são versores adimensionais. Né? Vamos lembrar dessas coisas que eu estou falando aqui, porque são palavras-chave importantes que vocês nunca podem esquecer, tá certo? Adimensionais. Isso aqui é um número, não tem dimensão. O versor é uma entidade auxiliar, não é nada física, é um desvio matemático. Você usa, tá certo, para você poder representar o vetor usando versores.
Quando a gente tratar de versores, né, então a gente vai, em vez de chamar de letra maiúscula, ele vai falar agora, vai representar com um circunflexo, tá? Letra minúscula com circunflexo. Então todo versor vai ser minúsculo circunflexo. Quando você olha um elemento assim, ele vai ser um versor que tem magnitude 1. O que é a magnitude? Né? O produto escalar dele com ele mesmo vale 1. 1 vezes 1 cosseno de 0. Né? Não, tá? Por que é interessante versores? Né? Porque daí você pode pegar um vetor, né? Pega aí um versorzinho nessa direção, né? Então você pode escrever então que A é a magnitude de A, chamar de A, certo? Vezes A. A informação de direção e sentido está no versor. A informação da magnitude está nessa quantidade aqui, certo? Então, por exemplo, se A for vetor força, né? Então isso aqui é uma grandeza física medida em newtons, né? Porque isso aqui é dimensional. Tá bom? Então toda vez que você faz isso, você lembra que a unidade física fica na grandeza, a magnitude, e aqui não guarda nenhuma informação de unidade física, certo? Okay. Bom. Um outro tipo de produto, né? É aquele que resulta em outro vetor, que é o produto vetorial. Tá? O produto vetorial é aquela regra da mão direita, a regra do Saccharode, né? Dois vetores formam alfa entre si. E nós temos então um versor ortogonal plano AB, né? Definido inicialmente nesse sentido para cima, certo? Chamar de U, né? Então, o produto vetorial de A com B nessa ordem, para essa construção que eu fiz aqui, por definição, é módulo de A, digamos que seja alfa, ângulo, né? Módulo de B, seno do ângulo, vezes esse versor U. Então, imagine que você pega a roda na direção de B, define a direção e sentido de U, tá? Que é na direção do polegar, tá? Se fosse da mão esquerda seria seria B com A, né? Mas é A com B, a gente usa a mão direita para fazer essa regra, certo? Então observe, né? Agora depende do seno, se os versores são paralelos, o produto vetorial dá 0, né? Se é a paralela B, lembrando que esse é o menor dos ângulos, tá? Na realidade, não precisa nem se preocupar com essa questão de menor ou maior, certo? É A com B, então você pega A e vai em direção a B, no sentido, né, tradicional. Se você olhar assim, é anti-horário, né? Você vai fazer assim, né? Não vai em direção a B assim. Você vai no sentido anti-horário. Onde quer que seja, para baixo, anti-horário. Então você vai ter o produto vetorial dos dois vetores, certo? Bom, se A paralela B, isso aqui vai dar produto vetorial a 0. Se A ortogonal a B, essa magnitude é máxima, né? Aí depende da orientação, tá certo? Bom, então uma aplicação simples é determinar a direção ortogonal ao plano. Tá? Você pega dois vetores no plano, faz o produto vetorial desses dois vetores, já tem a direção ortogonal ao plano. É uma aplicação direta, certo? E vai ver as aplicações surgindo aí no curso, certo? Bom, aí diferente do produto escalar, essa operação não é comutativa, tá? Então, se eu quiser fazer A vetorial B, dá para cima. Se eu fizer B vetorial A, vai para baixo, certo? Tá? Então vai dar sinal oposto, né? Certo? Menos. Né? Então essa é uma das que não tem comutatividade, é distributiva, mas não é comutativa. Você pode distribuir isso aqui, certo?
Muito bem. Bom, então isso é tudo que entende de álgebra vetorial em termos de vetores, né? A gente não se preocupa em falar em escalar. Em escalar não tem problema, né? Só tem um parâmetro, certo? O vetor a gente precisa ter cuidado. Somar dois vetores não é a mesma coisa que somar duas coisas na mesma direção. Direções diferentes, certo? Por mais que eu repita isso, as pessoas erram isso na prova, esse tipo de coisa, certo? Esqueci que vetor é vetor e soma como se fosse um escalar normal, tradicional. Tá? Então tem que realmente lembrar disso. Tá? Bom, como a gente precisa fazer soma de vetores, né, multiplicação de vetores, assim por diante, é mais fácil fazer isso fazendo decomposição. Né? A gente vai usar sistema de coordenadas. Então a gente vai definir o que a gente chama de uma base cíclica ortonormal, para poder fazer essa decomposição. Então a base cíclica ortonormal é aquela formada pelas direções 1, 2 e 3, vamos botar aqui no espaço, tá certo? Nessas direções tem os versores, né? Nesses sentidos aí, de crescimento, geralmente é crescimento de uma variável, né? Você tem um versor A1, A2 e A3, e ela está sendo desenhada, né? De forma que você olhando assim, você vê esse tipo de sequência, né? 1, 2 e 3, sabe? Nesse sentido do quadro aqui, do plano, né? Qual é a propriedade de uma base cíclica ortonormal? Primeiro, os versores da base são mutuamente ortogonais, né? Quem está vendo aí? Tá? Todos têm módulo unitário, né? São versores. E o produto vetorial de 2 dá o terceiro, se você estiver na sequência cíclica, 1, 2, 3. Né? Então, se tiver a sequência 1, 2, 3, né? Fazendo permutações cíclicas, né? 2, 3, 1, né? 3, 1, 2, o produto vetorial dos dois primeiros dá o terceiro. Tá? 2 com 3 dá 1, 3 com 1 dá 2. Se eu violar essa sequência cíclica, eu tenho menos o terceiro. Se tiver dois índices iguais, dá zero o resultado. O produto vetorial de um vetor primeiro dá zero. Certo? Então, uma base cíclica ortonormal é aquela em que os vetores de base são versores, ou seja, tem módulo unitário, em que você tem o produto escalar de dois deles vai ser igual a 0 se I diferente de J, né? E vai ser igual a 1 se I igual a J, certo? E o produto vetorial de três vetores, né? Dois vetores, desculpe, dá o terceiro se estiver na ordem cíclica. Você pode observar aí. Né? Então isso é importante. Quando você desenhar um sistema de coordenadas, sempre desenhe de forma cíclica. Vou mostrar aqui o que pode acontecer de errado, certo? Então essa base é... Então, por exemplo, isso aqui é uma base cíclica, né, que eu acabei de desenhar. Está assim, tá certo? Ou assim, né? Isso aqui tudo crescendo, tá certo? Falando isso, eu estou na frente do negócio aqui, então. Já teve Mais ou menos, né? Agora que eu percebi esse detalhe, né? Podia ter ficado mais do lado. até É para ficar aqui, é para ter ficado aqui. A TV que está atrapalhando um pouco. Ah, é? Ah, tá bom. Vocês deviam falar, né? Avisa que não estou aqui dando a ordem sem nem perceber isso, certo? Eu poderia dar uma nessa TV aqui, mas só que o sistema ele fica com uma latência que eu não consigo escrever direito. Ainda tem esse problema, né? Mas a televisão é muito melhor, Então veja, isso aqui é cíclico, né? 2, 3, 1, tá certo? Você pode observar. Se eu desenho meu sistema desse jeito, por exemplo, x, y, z. Se eu botar aqui x, y e z, tá tudo certo. Tudo vai dar certo aqui.
Agora, se eu fizer um desenho, estou fazendo um desenho, fazendo um cálculo, tá certo? Se eu botar assim, 1, 3, 2, essa base não é cíclica, né? Quando eu vetorial de 1 com 3, né? A1 vetorial 3 vai dar menos A2, né? Não dá 2, não dá o terceiro, tá certo? Então, o meu desenho tem que sempre ser a sequência desse jeito, ó. Onde quer que eu bote 1, eu vou seguindo, né? Por exemplo, se eu botar 1 em cima, boto 2 aqui, certo? Então, a sequência cíclica, né? Certo? Isso é no espaço dimensional, de forma, né? Olhando aqui no quadro, daria essa sensação. Oi? Você falou que 1 vetorial 3 dá menos 2. 1 com 3... Não, nessa direção aqui dá, tá certo? Dá 2, né? Dá 2. Mas não é para ser 1 com 3, tem que ser 1 com 2 para dar 3. Aliás, tem que ser 3 com 1 que tem que dar 2, certo? 3 com 1 dá menos 2, certo? Não é isso? Então, viola, né? 1 com 3 tem que dar... 3 com 1 dá 2, né? Está dando menos 2, não é isso? 3 com 1 está dando para baixo, né? 1 com 3 está dando 2, né? Certo? Está tudo ao contrário, né? Certo? 3 com 1 é que tem que dar 2, não 1 com 3. Certo? Então, daí fica uma confusão danada. Se você for usar essa base e for fazer as contas, você vai fazer... Oi, peraí, está dando ao contrário do que deveria dar. Certo? Então, é bom a gente fazer consistentemente, né, nossas representações espaciais, né? Por que é bom usar a base cíclica ortonormal, né? Eu podia usar uma base oblíqua, por exemplo, né? Se vocês quiserem. Alguém quiser fazer o problema usando uma base oblíqua, é complicado, né? Certo? Produto escalar de 2 versores não dá... o produto vetorial de 2 versores não dá o terceiro, para começar, né? Já perde essa propriedade, certo? Os vetores não são ortogonais, os versores, né? Se você fizer a produto escalar de 2 deles, não dá 0. Pode ser usado, mas não dá... Quando você resolve o problema de transformação de coordenadas de vetores, fica um sistema de equações para serem resolvidos. Pode ser feito, mas ortogonalidade é bom em todos os sentidos, né? Quando você decompõe um vetor em versores ortogonais, quando decompõe uma função em funções ortogonais, né? Base de funções ortogonais, é sempre bom você ter ortogonalidade lhe ajudando, certo? Esse conceito, né? Então, por que é bom usar uma base cíclica? Bom, se eu tenho um vetor, né? Digamos aqui no espaço tridimensional, vou fazer um desenhozinho, que é mais fácil. Eu estou chamando por enquanto de direções de 1, 2 e 3, porque a gente ainda não tem um sistema de coordenadas definido. Então, se você tem um vetor, né, A, né, o vetor A, você decompõe ele com uma soma de 3 vetores, né? Então, na direção 1, ele vai ter uma projeção, né, digamos assim, para o conceito de projeção, né, importante, certo? Essa projeção aqui, né? Aqui vai ter essa projeção aqui, que vai daqui para cá. E aqui vai ter essa projeção. Essas projeções podem ser positivas ou negativas, tá, pessoal? Isso não é de tamanho, não. Isso aqui é projeção. Como está do lado positivo, né, tem uma origem, né? Então os eixos vão da origem até um lado. O lado que acerta a ponta é o lado positivo. Se for no sentido de para o outro lado, vai ser o lado negativo. Então a projeção ocorrendo no lado positivo, ela é positiva, tá certo? Então o vetor A tem 3 projeções, A1, A2 e A3. Então como é que eu calculo A? Bom, se eu sei essas projeções, eu pego os versores em cada direção, o versor na minha base, vou botar agora aqui o versor, tá certo? Então você tem o versor A1, A2 e A3. Então A é a soma de 3 vetores, né? Esse vetor aqui, que é a projeção vezes A1, né? O segundo vetor, né? A2 vezes A2 mais A3 vezes A3.
Então, o vetor A fica completamente especificado, né? A partir das suas projeções, porque os versores A1, A2 e A3 são conhecidos, são pré-definidos, certo? Só basta eu saber as projeções que eu sei o vetor, o vetor, né? Quem são essas projeções, pessoal? Daí a gente usa o nosso conceito de ortogonalidade, né? Se eu fizer A escalar A1, vai dar quanto? E aí eu vou usar todas as propriedades que eu acabei de definir, né? Vou fazer, ó, A1 mais... Vou fazer assim, apesar de ser simples, mas só para mostrar que as propriedades de distributividade, né, comutatividade, onde for necessário, são importantes. Produto escalar com A1, né? Então, A escalar 1 é o A escalar 1. Então, isso aqui vai dar A1 escalar A1. Vou deixar explícito mais A2 escalar A1, mais A3 escalar 1. E aí a gente vê o benefício da base cíclica, né? Isso aqui dá 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Eu usei distributividade e estou usando agora o conceito de ortogonalidade. Se os versores não fossem ortogonais, eu teria aqui um resultado, aqui outro, aqui outro. Então, a projeção A na direção de A1 seria uma combinação de coisas aqui, certo? Bem complicado, né? Mas a ortogonalidade facilita, então a resposta é simples. A1 é a projeção de A, é o produto escalar de A com o versor que representa a direção 1. Tá? Então isso serve para qualquer direção, né? Que sentido, certo? Ou seja, em geral, o quê? A projeção na iésima direção é o produto escalar do vetor com o versor daquela direção. Certo? E com isso eu posso fazer a álgebra, posso somar vetores, eu faço o quê? Represento todo mundo em termos dessa base única desse sistema que eu estou usando. E eu posso somar, multiplicar, subtrair, que eu ainda não falei subtrair, né? Vou falar já, certo? E assim por diante. Ou seja, se eu tenho A e B, puxa, estou escrevendo aqui, A e B, né? Vou botar aqui, A é soma de I igual a 1 até 3, de AI, né? E B, soma de I ou J, chama de J, né? Em algumas situações eu preciso de BJ, aí, a J, aliás. Tá? Quem é a soma de A e B? Basta somar quem? As projeções. Então, fica a álgebra tradicional de soma normal nas projeções. Soma as projeções, ele recompõe. Certo? Produto escalar de A com B, quem é? Bom, daí você vem aqui para o escalar, né? Os vetores de índices diferentes para o escalar dá 0, índices iguais dá 1, né? Então, AI, BI, a soma dos produtos das projeções. E produto vetorial, bom, daí a gente usa o fato da base cíclica, é super simples. Tá? Então, tem que vai dar, bom, eu vou fazer explicitamente, vetorial B vai dar o quê, né? Na direção 1, eu tenho que fazer 2 com 3 para dar positivo e 3 com 2 para dar negativo. Então vai dar A2, B3 e menos A3, B2. Se é o produto vetorial de A1, aliás, A2 versor com A3 versor, que dá A1, que dá esse versor aqui. É só isso, basta você saber O fato de você usar coisa cíclica é isso. Basta saber uma das componentes, que as outras são obtidas por permutação cíclica. Então aqui você vai ter A3B1 menos A1B2, A1B3. Direção 2. Mais uma permutação. A1B2 menos A2B1. A3. Então é tranquilo, certo? Para falar para o vetorial usando decomposição de vetores, né? Para o escalar vetorial e assim por diante, né? Pessoal, a gente falou em soma de vetores, né? Eu esqueci de falar que a gente pode também subtrair vetores, né? A menos B, certo? Como é que a gente faz isso? A gente faz A somado com o vetor menos B, que é simplesmente inverter o sentido de B. Tá?
Só lembrando aqui que eu esqueci, daí por isso que eu estou voltando aqui para falar isso. Né? Então, A com menos B é A mais esse vetor aqui. Aqui menos B, tá certo? Eita. Esse aqui, né? A menos B. Tá? Faz a mesma regra do paralelogramo, vai dar esse vetor aqui. Certo? Aqui é pegar a extremidade de B e ir em direção a A. Certo? A menos B é o vetor que vai da ponta de B até a ponta de A, de forma mais simples. Certo? Tá? Então, só para a gente não deixar passar essa parte aí. Certo? É claro que isso aqui, na realidade, se vocês forem ver, isso é um determinante também, né? O pessoal faz isso também na forma de determinante. Você faz isso aqui, só colocar aqui, o pessoal também usa essa notação, né? Mas não é necessário. Só lembrar que é sequência cíclica, né? Você faz o determinante disso aqui. Às vezes é complicado porque às vezes os vetores são operadores diferenciais e se você calcular direto determinante, isso pode não funcionar, né? Por isso que eu evito falar em determinante, tá certo? Então você tem aqui, bota as componentes e calcula o determinante dessa quantia, dessa matriz, vai dar o mesmo resultado, mas não precisa. Se você lembrar que a coisa é cíclica, né? Basta você saber uma das componentes, né? 2, 3, 1. 3, 2, 1, sinal negativo. E faz permutação com o resto. Basta uma dessas aqui. Qualquer coisa que vai fazer, como tudo é cíclico, a gente calcula uma componente, daí você sabe as outras, você faz permutação cíclica. Tá? Bom. Vamos falar agora sobre alguns sistemas de coordenadas e ver como é que faz transformação, né? Então a coisa começa simples, mas aí começa a ficar um pouco mais amarrado, né? Mais intrincado, tá certo? O assunto, então por isso que a gente precisa estar sempre ligado. Bom, o sistema de coordenadas que a gente adota no curso, né? Existem muito mais sistemas do que a gente adota aqui. A gente vai falar de 3 sistemas, né? Sistema de coordenadas cartesianas, portanto, por enquanto, simbolicamente, né? As direções 1, 2 e 3 são x, y, z, tradicionais, de coordenadas retangulares, né, também. Sistema de coordenadas cilíndricas, 3 variáveis. E vamos tentar não usar a mesma notação lá de cálculo 3, porque eles trocam a posição do φ do θ, e muita gente às vezes confunde aqui. Ele tenta usar φ, mas está usando θ e assim por diante. Então vamos tentar usar a nossa notação, certo? A gente vai definir essa variável já, tá? E o sistema de coordenadas esféricas, né? É aqui que é importante a questão da diferença dos ângulos, certo? A gente vai falar já. Bom, o sistema de coordenadas cartesianas, as direções 1, 2 e 3 são simplesmente as coordenadas x, y, z, né? Os versores associados são os versores AX, AY e AZ. Que apontam no sentido de crescimento das variáveis, né? Das coordenadas. E nós temos aí um ponto no espaço representado por um vetor posição. Então a gente vai agora entrar com uma nova quantidade que vai desempenhar um papel talvez mais importante no curso, que é esse vetorzinho aqui, x maiúsculo, tá? Um ponto no espaço. O localizador do ponto é dado por um vetor que chama-se vetor posição, x. Ele vai aparecer em várias expressões, em todos os campos vão ter um x no meio, tá? Porque todos os campos dependem dessa quantidade, desse vetor x, né? Então observe que o vetor posição, ele simplesmente tem 3 componentes. Quem seriam esses componentes? O valor da coordenada x, o valor da coordenada y, o valor da coordenada z. Então se você decompõe esse vetor, vai ter uma projeção x na direção a x, y na direção a y e z na direção
a Z, certo? A magnitude do vetor x dá a distância de um ponto no espaço, em relação à origem. A distância de um ponto à origem, certo? Então, entra o conceito de produto escalar. A distância de um ponto à origem é obtida pelo módulo de x. Como é que calcula o módulo? Ó, módulo ao quadrado é quem? X, desculpa. X escalar x, né? X escalar x dá módulo de x vezes módulo de x vezes cosseno de zero, dá módulo de x ao quadrado. Então, calcular magnitude é calcular produto escalar. Módulo de x, ou seja, a distância no ponto de origem é a raiz quadrada de x escalar x. Certo? Conceito importante, né? Para determinar a distância de um ponto de origem ou distância entre dois pontos. Então, qual é a distância de um ponto de origem? Bom, pega o produto escalar de x com ele mesmo, está aqui, ó. x2 mais y2 mais e2 elevado a meio. Essa é a distância de um ponto de origem, tá? Qual a distância entre dois pontos no espaço dimensional no sistema de coordenadas cartesiano? Bom, eu venho aqui, tenho o segundo vetor y, chamado de x', tá certo? X' tem coordenadas, vamos lá. X' vai aparecer também no curso, viu, pessoal? Por isso que eu já estou botando ele aqui no começo, para a gente já ir se acostumando. Né? A distância do ponto que está aqui na ponta de x para esse ponto aqui é o vetor de diferença, x menos x', né? Aqui no caso eu estou desenhando x' menos x, no caso, né? Vai da extremidade de x até x'. O módulo desse vetor é a distância entre dois pontos, certo? Então eu calculo o vetor de diferença, tanto faz, né? X menos x' ou x' menos x. Que dá x' menos x a x mais y' menos y a y mais e' menos e a z. E calcula o módulo desse vetor, né? O produto escalar dele com ele mesmo, né? Então, o tamanho, a distância entre os dois pontos é o módulo desse vetor, que vai dar o quê? Isso aqui, tá? É claro que é simples em cartesiana, né? Mas em outros sistemas não é, tá certo? É mais complicado, né? Eu estou mostrando o conceito básico. Lembre-se da expressão básica. Quer calcular a distância, calcule o módulo do vetor de diferença. Você está resolvido, sabe? Bom, então esse é o sistema de coordenadas cartesianas. E a gente agora vai precisar trabalhar no sistema. Eita, bicho, acabei mexendo aqui no ganho do negócio. Não, acho que talvez vale a pena mexer de vez em quando, né? Se mexe um pouquinho, deixa eu ver. Tá bom. Então, nós estamos aqui, tá 420%. Tem 400 aqui. Então, esse sistema de coordenadas cartesianas, né? É o único sistema em que a base é formada por versores constantes. Lembre-se dessa palavra-chave, pessoal. Versores a x, a y e a z não dependem das coordenadas. Isso é uma coisa importantíssima, certo? Qualquer coisa que você fizer, precisar saber de que forma um vetor varia no espaço, tem que decompor em cartesianas para descobrir. Se não decompor, você vai estar embutido os versores do sistema, que também dependem das coordenadas, como a gente vai ver agora, certo? Só em cartesiana que os versores não dependem das coordenadas. E lembrando que são todos unitários adicionais, né? Repetir isso aqui para a gente similar, certo? Então, vamos para o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, no sistema de coordenadas cilíndricas, né, deixa eu desenhar novamente.
A gente desenha sempre XYZ para a gente ter como referência, né? Para saber como é que é o novo sistema. Então, você tem um ponto no espaço, representado por quem? Pelo vetor posição, x. Certo? Então, o espaço está de volta aqui. Bom, uma coordenada é a distância da projeção do ponto na origem, no plano XY, até a origem. Essa distânciazinha aqui, ó. Essa é a primeira coordenada do sistema de coordenadas cilíndricas, a coordenada R. Tá? A segunda é o ângulo de desvio dessa linha em relação ao eixo X, que é a coordenada φ. E a terceira é a projeção Z tradicional, que a gente já conhece, certo? Então, ao invés de usar esses X, a gente vai usar, então, 3 padrões agora diferentes. Né? Uma é distância à origem, outra é azimute, ângulo azimutal, que é um adimensional, radianos, e a terceira é Z. Como a gente está sempre no espaço métrico, né? Geométrico, tradicional, X e Y são metros, né? Medido em metros. R é medido em metros, certo? Z é medido em metros. Φ é medido em adimensional, radianos, certo? Então, essas são as coordenadas, né? E a pergunta é, quem é a base? Quem são os versores da base dos sistemas de coordenadas cilíndricos, né? Então, para ele definir isso, ele vai definir o que se chama de superfícies coordenadas, para poder entender como definir a base. Superfícies coordenadas serve para identificar a base do sistema. Certo? Se o nosso sistema é o sistema UVW, genérico, certo? Uma superfície coordenada associada à variável U é aquela definida por U igual a constante. Certo? A segunda superfície coordenada é definida como sendo V igual a constante. E a terceira como sendo W constante. Certo? Versores de um sistema de coordenadas são versores ortogonais às superfícies coordenadas. Então, a gente precisa saber quem são as superfícies coordenadas, o que elas representam, quem são os versores. Né? Apontam em que sentido? No sentido de crescimento daquela coordenada. Então, por definição, né, o versor aí de qualquer sistema de coordenadas que você definir é sempre ortogonal à superfície coordenada SI. Quem quer que seja aí, certo? O VW. No caso XYZ, voltando aqui, certo? Se ele está aqui ainda, por exemplo, só para a gente ver, né? Quem é a superfície coordenada associada SX? É o plano YZ, né? X constante é o plano YZ. Certo? Olhando agora de frente aqui, né? O AX aponta ortogonal ao SX, que é esse plano YZ. Saindo do quadro, né? O crescimento é para cá, certo? E assim sucessivamente, né? SY, né? SX é ortogonal a essa parede, que está aqui, né? SY é ortogonal a essa parede aqui, plano XZ, e SZ, AX, né? A Y, e a Z é ortogonal a essa parede, que é o plano XY, né? Em cilíndricas, por sua vez, as superfícies coordenadas são um pouco diferentes, né? Vamos olhar aqui, né? Uma superfície é a superfície R constante. Né? Lugar geométrico dos pontos cuja projeção no plano XY é equidistante da origem. Isso é o quê? Cilindro. Né? Segunda superfície coordenada é φ constante. Lugar geométrico dos pontos igualmente desviados, cuja linha projetada é igualmente desviada do X. Daí esse semiplano aqui, não é nenhum plano, é semiplano, porque daí tem, se você rodar de π, é outro semiplano, os dois formam esse mesmo plano, né? Mas é só um semiplano, certo? Por exemplo, está mostrando aqui um deles, certo? Então, eu vou desenhar ainda, tá? Eu só estou mostrando aqui rápido. E o AZ é ortogonal ao plano XY, que é o versor AZ tradicional. Então, o versor AZ, ele é o mesmo sistema de coordenadas cartesianas, né? Em vez de desenhar, vamos mostrar uma figurinha, é mais legal, né? Vamos usar o benefício das figurinhas que nós temos aqui. Na verdade, eu botei isso aqui para isso, né? Certo?
Então nós temos aí, né? Vocês observem, né? Deixa eu escrever aqui por cima. Está escrevendo não. Você tem aqui o versor, superfície cilíndrica R constante, esse cilindro aqui, né? O versor AR está, aliás, na realidade aqui, desculpe, ele está nesse ponto, digamos que o vetor posição vem daqui para cá, né? Então nesse ponto, o AR é um versor que aponta no sentido de aumento da variável radial, chama variável radial cilíndrica, né? E no sentido de crescimento dela, né? Para cá, certo? O semiplano φ constante é esse aqui, né? E o Aφ é um versor que aponta no sentido de crescimento de φ ortogonal a esse semiplano para cá. Certo? Ou pior, né? Deixa assim mesmo. Vou tirar essas coisas que estão atrapalhando, né? E finalmente o AZ é perpendicular a essa tampa aqui, que é para cima, né? Então você tem um ponto. Como é que eu vou representar agora esse ponto, né? Em relação a esse sistema. Agora, vamos, antes disso, de falar do ponto, deixa eu só observar. Eu consegui enxergar em relação a esse versor AR. Ele está perpendicular aqui. O AR, ele está... Esse aqui é um cilindro, né? Certo. O AR está aqui, ó, ortogonal ao cilindro. E está contido nesse semiplano aqui, certo? Nesse semiplano aqui, ó. Dá para ver? E aponta no sentido de aumento do raio do cilindro. Sabe? O Aφ, observe, o que mais, né? O AR é ortogonal ao cilindro e é tangente ao semiplano, tá? E é tangente ao plano XY também. Sempre é perpendicular e tangente aos outros dois. Né? O Aφ aponta no sentido de crescimento de φ, né? Aqui está o φ, certo? O semiplano é esse, ortogonal ao φ constante, tangente ao cilindro e tangente ao plano XY. Certo? E o AZ é ortogonal ao plano XY, tangente ao cilindro e tangente também ao semiplano. Né? Observe que esses versores são mutuamente ortogonais. Né? Certo? O que tem aqui de novo? AZ independe, né? Se eu vier para cá, nesse ponto aqui, o AZ está para cima. Certo? Se eu vier aqui, o AZ está para cima. Né? Ele não depende das coordenadas, ele é constante. Módulo 1. AR e Aφ não, eles são variáveis. Então a gente entra agora com versores variáveis, né? Olhando de cima aqui. Vou fazer uma construçãozinha rápida. Né? Aqui olhando de cima, né? A superfície cilíndrica, tá certo? Vamos botar aqui nessa direção aqui. Nossa, aqui não deixa eu fazer. Aqui, bom, eu vou botar aqui o AR termina aqui, certo? Para esse valor de φ. Isso não ajuda, né? Toda vez que tem que mudar o tamanho da ponta aqui. Φ, né? Então, observando de cima, tá? O AR, eu vou botar ele começando na origem, tá? Então ele termina... Isso aqui é o circunferência unitária, é para ver só a questão da... E o Aφ, ele é tangente aqui, né? Certo? Esse aqui é o semiplano φ constante, o Aφ está aqui, eu vou botar ele aqui do lado de cá, tá certo? Para um dado φ, esse aqui é o AR, né? Esse aqui é o Aφ. O que acontece? Bom, se eu mudar, eu estou nesse ponto aqui, nesse ponto, o AR faz isso, e o Aφ está assim, eu desloquei para cá, mas o Aφ faz isso. Se eu vier para cá, tá certo? Para outro ponto, por exemplo aqui, o AR agora está apontando para cá, né? E o Aφ está apontando para lá. Né? Tá? Se eu deslocar, o Aφ vai estar agora mais ou menos assim, né? Tá? Observe, né? Para esse ponto aqui, o AR está assim, o Aφ está assim. Para esse ponto aqui, o AR está aqui e o Aφ está aqui. São vetores diferentes. Qual é a conclusão? A R é uma função de quem? Ele não varia com Z, certo? Se eu deslocar isso aqui, o AR fica fixo. Eu não tem nenhum problema. Mas ele varia só com φ. É uma função de φ. O Aφ também é uma função de φ. Certo? Então, dois versores do sistema são variáveis e um terceiro não. A R é função de φ, a φ é função de φ e a Z não é função de ninguém.
Certo? Bom, como é que eu decomponho um vetor no sistema de coordenadas cilíndricas? Se tem aqui algum desenho para mostrar. Não tem, né? Acho que dá para mostrar aqui. Bom, eu posso fazer essa construção aqui mesmo, né? Um vetor em cilíndricas, como é que eu represento ele na base de vetor de versores de coordenadas cilíndricas? Bom, vamos lá. Vou projetar ele na direção radial. Tem a projeção que é R, né? Na direção axial de eixo, tá? Axis, em inglês, eixo Z. Então ele é a soma desse vetor mais esse. R vezes quem? Vezes a R, mais Z vezes a Z. Não tem componente na direção do versor azimutal. Então o X agora é mais simples, né? Em cartesianas, X é quem? R a R mais Z a Z. De quantas variáveis X depende? Depende de quem? De R, está mostrando aí. Z, mais alguém? E Φ. Mas Φ está embutido aqui dentro, você não está vendo, certo? Então X depende de R, Φ e Z. Tem que depender das variáveis. Mas só que Φ está escondido, sabe? Isso que eu estou falando. Não esqueçam que as pessoas são variáveis. Tá? Então, X, outra coisa, a representação caiu para dois componentes só, né? E vai caindo cada vez mais, sabe? Mas está tudo embutido dentro dos versores variáveis. Às vezes fica mais simples representar as coisas, mas às vezes a matemática pode se tornar mais complexa, certo? Bom, distância de um ponto à origem em cilíndricas. Qual é? Módulo de X. Quanto é que dá o módulo de X? Vou escalar dele com ele mesmo. Raiz quadrada. Vai dar quanto? R2. Esses versores são ortogonais, certo? Mais E2. Lembre-se, a base é cíclica ortogonal, tá, pessoal? Ortonormal, né? A R vetorial, a Φ na sequência cíclica, R, Φ, Z. A R com a Φ dá quem? Dá o terceiro. Vou mostrar na figurinha lá. E permutações cíclicas. A Φ com a Z dá R. Certo? Né? A Z com a R dá a Φ. Vamos ver lá. Certo? Na ordem cíclica, então a ordem cíclica é primeiro R, depois Φ, depois Z. Por isso que não é R, Z, Φ, é R, Φ, Z. Tá? Para poder funcionar a álgebra direitinho. Né? Deixa eu tirar aqui todos esses desenhos aqui para não atrapalhar, certo? Então observe, né? AR vetorial a Φ, tudo vetorial dá esse de cima. A Φ com a Z dá o AR. E a Z com a R dá a Φ. Violou essa sequência? Negativo. Tá? Bom, e finalmente, sistema de coordenadas esféricas, né? Finalmente não, finalmente o sistema de coordenadas só, né? Não vai ter mais coisa depois disso. Bom, no sistema de coordenadas esféricas você tem três coordenadas. Essa aqui toda vez faz isso. Deixa eu só apagar o carro que ele muda de tamanho aqui. R. A sequência é cíclica. A primeira variável é R, que a gente vai definir. A segunda é θ. E a terceira é Φ. Né? Variável radial. Ângulo polar. Ângulo azimutal. Então, é aqui que há a confusão com o cálculo lá, que eu acho que o pessoal troca a posição dessas duas aí, θ e Φ, parece, certo? Tradicionalmente é assim que é a sequência, né? θ e Φ, θ no polar, a gente vai definir já e o ângulo azimutal, né? O pessoal só esqueci de falar um comentário importante sobre o sistema de coordenadas, né? Só para eu não perder a sequência, a gente vai. Deixa eu só abrir um parênteses assim. Aqui, XYZ, o espaço tridimensional, né, é simplesmente essa condição, tá certo? X ilimitado, tá certo? Y ilimitado, né?
a equação do espaço tridimensional, né? O espaço todinho pode ser x qualquer, y qualquer, z qualquer, né? Pessoal, estamos lidando com números reais, tá? Está falando do espaço real, né? Geométrico. Tá? Você pode fazer álgebra abstrata com vetores complexos, ele vai falar isso depois, tá? Não vou complicar ainda, né? Em que tem coisas complexas no meio, tá? Você pode falar um espaço que tem números complexos, não é o caso ainda. Então, estou falando de coisas geométricas tangíveis que a gente lida, né, no dia a dia. Bom, se fosse no sistema R, φ, Z, eu esqueci de falar essa parte que é importante. Quais são as variações das coordenadas, né? Para você gerar todo o espaço. R é número, né? Positivo é a distância. R não é negativo. Então, R é sempre positivo. Certo? Um azimuth completa com uma volta completa, de 0 a 2π. Se você fizer continuar, você vai repetir a mesma coisa, né? Então, 0 menor ou igual a φ menor que 2π. Se botar igual não tem problema, se só um pontinho, tá certo? Desprezível em relação ao universo infinito de pontos, certo? Não tem nem problema de botar um igual aqui, mas só para ser rigoroso, menor que 2π já está aqui, né? Você já está em cima de novo, né? Bom, e agora ele está no sistema de coordenadas esféricas, a gente vai retomar, certo? No sistema de coordenadas esféricas, você tem aí, né? Vamos primeiro olhar as coordenadas, depois a gente vê a superfície coordenada e vai entender. Aqui está o vetor posição, tá certo? Então, um ponto no espaço é representado por 3 coordenadas, né? R, θ e φ. R representa simplesmente a distância do ponto até a origem. Primeira variável, radial. Agora, em cilíndrica não, ela projeta e vê a distância da projeção. Esférica não, é a distância do ponto mesmo da origem. Tá? Primeira coordenada. Segunda é o ângulo polar, certo? Ele está mostrando aqui, mas deixa eu mostrar em relação a x, esse ângulo aqui de desvio do vetor posição em relação ao eixo z. É um ângulo polar, certo? E o ângulo azimutal, que é a terceira coordenada, esse aqui é o polar, terceira coordenada φ. Está fazendo isso, mas não posso fazer muito rápido, né? Ele faz. Bom, então a terceira coordenada, tá certo? É o azimuth tradicional de cilíndricas. Projeta a linha, vem em relação a x, a desvio e determina essa variação. Então, para mim gerar o espaço, para eu gerar o espaço, eu faço o quê? R sempre positivo. Θ, o ângulo polar, só vai de 0 a π, certo? Porque o resto quem faz é φ. Φ é que faz essa parte aqui, certo? Se eu quiser ir para outro lugar, eu faço com φ. Então, θ vai de 0 a π. Vamos pular, ou seja, eixo z é 0, eixo menos z é π. E a azimuth é o mesmo de sempre, né? Certo? Bom, quem são as superfícies coordenadas, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tirar tudo, tá? Eu vou apagar aqui, tá certo? Quem são as superfícies coordenadas? Bom, a primeira superfície é R constante, né? Vou chamar de K1, tá? O que é a superfície R constante? É o lugar geométrico dos pontos equidistantes da origem, tá? Que dá uma superfície o quê? Esférica. Só um pedacinho dela, para uma calota só. Tá? Então, o AR é um versor ortogonal à superfície esférica. Pega a esfera, ortogonal a R, a esfera tem o AR, primeiro versor de base. Segundo versor, segunda superfície coordenada é θ constante. Lugar geométrico dos pontos igualmente desviados do eixo Z, que dá essa superfície cônica aqui, certo? O Aθ é um versor ortogonal à superfície cônica, que aponta no sentido de aumento da variável, que é o θ. Né? Certo? Finalmente, a terceira superfície coordenada é a mesma que nós já temos, né? Que ela está aqui, esse semiplano aqui, ó, que dá o Aφ. Esses versores são mutuamente ortogonais, certo? AR, a θ e a φ. Produto vetorial, a sequência é R, θ, φ. Não, AR vetorial θ da φ, a θ vetorial φ da R, a φ vetorial R da θ. Essa ciclo, certo? Observe, né?
terceira superfície seria a própria calota? A primeira superfície. A R constante é a superfície esférica. A segunda é a superfície cônica. E a terceira é o semiplano. E, mais uma vez, né? Como é que eu represento um vetor posição em esférica, né? Bom, distância desse ponto à origem é R, né? O versor nessa edição é R, né? Então o vetor posição só tem uma componente. Tá? De que variável depende do vetor posição? Quantas variáveis? 3. Quem são? R, θ, φ. Onde é que está θ e φ? Está onde? Está dentro do AR, né? Vamos ver se é verdade. O AR varia com θ. O AR é uma função. Vou mostrar aqui já já. De duas variáveis. E a θ é uma função de quantas variáveis? Também duas variáveis, tá? Vou mostrar aqui. O Aφ é a função de quantas variáveis, pessoal? Em cilíndrica foi de quantas variáveis? Uma variável só φ, né? Não mudou nada, é a mesma φ. Então continua sendo a função de uma variável. Tá? A φ só depende de φ. Que variável é essa que eu estou falando? Bom, se você está no ponto de espaço, né? Vai para outro ponto, esses três vetores mudam. Não são mais os mesmos. Quem são eles? Bom, só se eu decompor em cartesiano para saber. Certo? Vamos ver de que forma eles dependem aqui, certo? Observe, né? Vamos ver de que variáveis depende o AR, tá certo? Aqui está o AR, certo? Para esse ângulo θ, né? Que eu estou mostrando esse ângulo aqui desse ponto. Se eu vier para cá, por exemplo, para o ponto XY, o AR vai estar para cá agora. Se eu fizer θ igual a π sobre 2, o AR está fazendo isso. Então depende de θ, certo? Já mudou. Aqui é uma coisa, se eu estiver aqui nesse ponto, o AR está fazendo isso. Ele fez isso, ou fez isso. É outro vetor. Depende de θ, certo? Depende de φ também? Depende. Se eu estiver aqui, ele faz isso. Se eu estiver aqui, ele vai para cá, por exemplo. Certo? É outro vetor. Não são iguais. Eles têm a única coisa em comum, mesmo tamanho. Sempre um. Mas eles variam. Né? As componentes em relação a x, y, z variam. Não são vetores variáveis. Certo? Mesma coisa para a θ, né? A θ varia, né? Dessa forma, tá certo? Dependendo de onde você está, varia com θ. E varia também com φ, né? Aqui está a θ, em outro lugar, para outro φ. A θ varia com θ e φ. Esses vetores não variam com R. Se eu fizer deslocamento, eles continuam iguais, tá certo? São a mesma coisa. Não varia com a distância, varia só com os ângulos. E a φ varia com quem? Só com φ, tá certo? Né? Onde quer que eu esteja aqui, o Aφ vai ser sempre tangente à esfera aqui, ele não vai mudar, certo? Ele está sempre o mesmo. Se eu variar θ, só vai variar com φ. Tá? Então é importante saber essa questão da variabilidade. Às vezes esses vetores estão dentro de uma integral, realizada em relação à variável angular de que ele depende. Então tem que saber calcular, tem que saber decompor. Né? Bom, a distância do ponto à origem, né? Eu tenho a magnitude de x, que dá a distância do ponto à origem. Quem é a distância do ponto à origem? Modo desse vetor, que dá R. Tá? Mais fácil, certo? Distância do ponto à origem só depende de uma variável, que é a distância em si, R, né? Certo? Bom. Então vocês veem a necessidade, né? Como há vetores variáveis, eu tenho que sempre decompor, às vezes de uma base para outra, para poder saber de que forma essas coisas, esses vetores variam. Então eu preciso fazer decomposição de vetores, né? Eu preciso fazer transformação entre coordenadas, né? Eu preciso saber fazer isso, certo? Então suponha que você tenha fazer aqui de forma se tem um vetor, por exemplo, escrito em cartesianas, eu quero decompô-lo em cilíndricas, por exemplo. Né? Eu tenho as componentes, né? A x, a y, z, maiúsculo.
Bom, eu conheço A, conheço a X, conheço a Y, conheço a Z. Conheço tudo, certo? Sei de que forma A está representado, conheço as componentes. Mas, bom, qual seria a representação desse vetor em cilíndricas? Conheço A, mas agora eu não sei quem é a R, quem é a Φ, quem é a Z. Então a pergunta é, quem são essas quantidades? Então, nós sabemos que a álgebra não mudou, tá certo? Base cíclica ortogonal, cada componente é a projeção do vetor na direção daquela componente. Né? Então, por exemplo, o AR, eu posso escrever como sendo produto escalar de A com AR. A eu conheço, tá certo? O ponto no espaço eu sei qual é. Então, eu sei quem são as coordenadas R e Z, certo? Sei quem é XYZ, sei quem é FZ. Bom, quem é A? Bom, A está aqui, ó, dado por essas expressões aqui, né? Então, aqui vai dar, só para fazer certo? Para mostrar como é que é, AX mais AY mais AZ. Daí, a projeção de direção radial é fazer por escalar com um Rzinho. Esse aqui dá zero por escalar, porque Z e R são ortogonais. A X com a R eu tenho que ver quanto é que dá, e a Y com a R eu tenho que ver. Isso aqui vai dar AX com a R, mais a Y com a R. Então, observe, decompor o vetor quer dizer que eu sei em que lugar eu estou falando. Eu estou num ponto de coordenadas X, Y, Z, tá certo? Eu sei transformar, a gente pode ver já quanto é que dá, tá certo? Quem é R e Z? Ora, eu posso fazer aqui separado. R ao quadrado é x2 mais y2, que é a projeção da linha, tá certo? Né? R cosseno φ, posso fazer assim se eu quiser, tá certo? Deixa eu mostrar aqui um desenho rápido. R e φ, né? Você tem aqui x, y, ou seja, Z é o mesmo, né? Eu posso calcular x é R cosseno φ, y é R cosseno φ. Então, eu sei mapear. Se eu sei x, y, z, eu calculo R e z. Dessas relações, né? X e y dado, calculo R. R conhecido, calculo cosseno φ, calculo seno φ. Então, calculo as coordenadas. C, as coordenadas. Né? Falta determinar o vetor, tá certo? Então, você tem aí... Quem são esses produtos escalares? Vamos ver aqui. Tá? Ver se tem aqui um desenho para a gente. Pronto, aqui tem um desenho bom para a gente poder ver. Oi. Lá na anotação, você pode voltar para dizer qual foi o do zero? Onde aqui? Foi o AR. O AZ com a R, porque o AZ é comum à base XYZ e comum à base RFZ. Então, todo escalar dele com qualquer vetor de base dos dois sistemas, diferente dele, vai dar zero. Certo? Então, vamos lá. Eu preciso calcular os produtos escalares, né? Então, eu desenhei aqui, para um dado φ, os versores dos dois sistemas. Aqui tem o versor XY, a X a Y. Né? O versor AR é aquele versor, né, que está desviado de φ radianos do eixo X. O versor Aφ é um versor que está aqui, que está deslocado para cá, certo? Então, calcular para o escalar fica fácil. Né? Conhecido φ, quem é a X escalar R? 1 módulo de AX vezes 1 módulo de AR, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de φ. Ele faz esse cosseno de φ, né? O que mais? Eu preciso também de AY escalar R, né? Dá quanto? AY escalar R é cosseno desse ângulo aqui. Π sobre 2 menos φ. Cosseno de π sobre 2 menos φ dá quanto? Cosseno de φ. AX escalar φ, que é outra coisa que eu vou precisar depois, né, que eu não fiz ainda, só fiz uma componente, mas vamos fazer logo aqui, vai dar quanto? Cosseno de π sobre 2 mais φ. Dá menos seno de φ. E a y escalar φ. Dá esse ângulo que é esse aqui, né? É uma coisa da cosseno de φ. Sabe? A gente já sabe então esses cálculos, então nós sabemos aqui o resultado que vai dar, né? Então aqui vai dar cosseno φ
AX, seno φ AY. E da mesma forma, a componente Aφφ, se você calcular, né? Mesmo procedimento. A escalar a φ deve ter os produtos escalares, isso aqui vai dar AX com a φ a menos seno de φ, então vai dar menos seno de φ AX mais cosseno de φ AY, né? E a Z é quem? É o próprio AZ que já tem lá, né? Então, se vocês olharem essa relação, deixa eu botar aqui de novo o AR, né? Pronto, eu conhecido φ, conhecido AX, AY, AZ, eita, isso está errado. Conheci todo mundo aqui, né? Eu sei o ponto no espaço, eu sei a variável φ quem é. Então, sabendo tudo isso, então eu tenho uma relação, uma transformação linear simples, né? Componentes de AX, Y e Z de um lado, componentes da R, φ e AZ do outro. Isso aqui é um produto matricial de uma matriz de 3x3, vezes uma matriz coluna 3x1. Vamos olhar quem é, né? A R é cosseno, primeira linha, cosseno φ, seno φ 0, AZ. Segunda linha, mais 0 a Z, e aqui, zero a X, né? Mais 0 a Y, mais 1 a Z. Isso é uma transformação, né? Então eu tenho a R, a φ, a Z, é uma matriz T de φ, certo? AX, AY, AZ. Eu vou fazer isso aqui, tá certo? Só para mostrar mais ou menos como é que formalmente isso é. A gente não vai ficar usando isso sempre, né? Basta você pegar e projetar, né? Geometricamente você descobre, tá certo? Mas só para mostrar que existe uma relação matricial quando você transforma de um sistema para outro. Eu posso representar o vetor A na base RFZ, né? Simbolicamente, né? Com o tiozinho em cima, tá certo? Para dizer que é uma matriz coluna. E aqui eu estou dizendo que base. Qual é a base? RFZ, certo? Então eu estou dizendo que o vetor A representado na base RFZ, que tem cada linha da matriz é um número, né? É a componente daquela direção. É uma matriz que depende da variável φ, vezes o vetor representado na base x, y, z. Né? Então, você tem uma transformação simples linear. Né? Você mudar de sistema de coordenadas e fazer transformação linear simples. Certo? Né? Essa matriz aqui tem propriedades de uma matriz unitária, a inversa igual à transposta. O determinante dessa matriz é 1. Certo? Porque tem uma razão física, né? Quando você transforma. Você está com o vetor que está parado, certo? Tem o sistema de coordenadas. Eu mudo para outro sistema, o vetor ficou parado lá. Quem mudou foi o sistema. Ele é o mesmo vetor, ele não muda de tamanho. Certo? Então, o que acontece? Para não mudar de tamanho, pode-se mostrar, ele não vai fazer isso, tem aqui a demonstração, que o determinante dessa matriz tem que ser 1. Então, a primeira propriedade é a matriz é unitária, tem o determinante 1 e é a inversa igual à transposta. Certo? Também tem uma razão física para isso, a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá certo? Mas só para vocês saberem que se quiser calcular a inversa, né, T a menos 1 é igual a T transposta. É fácil. Tá? Por que isso? Porque se eu quiser passar, dado o sistema, o vetor em cilindros, quero calcular em cartesianas, aplico a inversa. Tá? Uma matriz T a menos 1, A de R, Z. Se você olhar aqui, quem é a matriz T, né? Bom, a matriz T nem disse quem era. T é a matriz cosseno, seno, 0, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz T. Pode calcular, né? Determinando da cosseno ao quadrado, mais 0, menos 0, menos 0,
menos seno ao quadrado. Não dá mais seno ao quadrado aqui não. Quer calcular a inversa? Só eu trocar a posição desses dois aqui. Ó. Boto menos aqui e deixa mais aqui. Tá? Bom, e assim sucessivamente, né? Se eu quiser calcular agora a matriz de transformação, eu fiz de cartesiana para esférica, né? Eu posso fazer de cartesiana para cilíndrica, posso agora querer ir do sistema de coordenadas cilíndricas para esféricas. Certo? Como é que eu faço, né? Bom, dado A em cilíndricas, lembre-se, eu conheço as variáveis. Estou no ponto de espaço, eu conheço em que ponto eu estou. Então eu tenho que saber quem é RFZ. Certo? Se eu sei quem é RFZ, eu posso calcular a R da φ, tá? A gente pode fazer isso tranquilamente. Então a φ mais a Z, daí você quer calcular em esféricas. Mesma coisa que eu fiz antes, a R vezes a R, mais a θ, vezes a θ, mais a φ, vezes a φ. Mesma coisa, eu vou fazer só um aqui para a gente ver, ilustrar, né? A componente R quem é, né? Produto escalar disso aqui com esse versor. Então vai ter um produto escalar do Rzinho com Rzão, do Aφ com Rzão, mas isso dá zero, porque são ortogonais, é o mesmo versor, certo? Está nos dois, né? E o AZ com Rzão, certo? Então, o AR vai dar AZ com AR, que não são ortogonais, né? Mesma coisa, o Aθ não tem a componente, o Aφ com a θ, porque eles são ortogonais. Então, mais AZ com a θ. Certo? Estão precisando desses produtos escalares aí para determinar quem são os coeficientes dessa transformação linear, né? Vamos olhar aqui. Tem aqui. Aqui não tem. Não tem aqui, não. Tem aqui. Falta aqui, ó. Tem que construir geometricamente para ver quem são os produtos escalares, né? Observem a disposição dos versores. Eu estou no semiplano fio constante. Aqui está um AR, né? E aqui está o Rzinho, certo? É a projeção, né? Aqui está o θ, que está tangente a essa esfera que eu desloquei para cá. E aqui está o AZ, né? São esses vetores que aparecem nesses produtos escalares, certo? Um desses produtos escalares é ARzão com Rzinho, cosseno do ângulo entre eles, né? Que é cosseno de π sobre 2 menos θ, que dá seno de θ. Né? Certo? AZ com a R dá o quê? Produz escalar desse vetor com esse versor, que dá cosseno do ângulo, cosseno de θ. Né? Rzinho com a θ. Aqui, ó. Um ângulo entre eles é θ, dá cosseno de θ de novo. E o AZ com a θ é π sobre 2 mais θ, cosseno precisa dar menos seno de θ. Tá, e quem é o Aφ, hein? Bom, o Aφ de um é igual ao Aφ do outro, não vai ser diferente, né? Transformação linear, né? Faz um vetor cujas componentes são AR, θ, φ, outras componentes são AR, Aφ e AZ. Então você vai ter aqui, ó, A no sistema de coordenadas esféricas. Vou escrever deitado, tá? AR, a θ, a φ. Vou fazer assim, certo? Para não ficar encaixando no quadro.
transposta com o vetor coluna, né? Né? E tem uma matriz que depende de quem? Olha, a matriz depende só de uma variável, que é θ, né? S de θ. Vamos olhar aqui por expressão, né? Na ordem, tá? Seno de θ é o primeiro elemento, tá sendo da primeira linha. O segundo elemento é o Φ, que não está aqui, é 0. E o terceiro é cosseno, né? É seno, 0, cosseno, né? Então você tem aqui, o que tem aqui mais? Cosseno 0 menos seno, segunda linha. Cosseno de θ, 0 menos seno. E a terceira linha é 0, 1 Φ, né? Que é o segundo elemento lá do e 0 no terceiro. Então, essa é a matriz de transformação S de θ, que também, olha o determinante dela, né? 0, 0, cosseno ao quadrado. 0, 0, seno ao quadrado. Dá um unitário também. E inverso igual a transposta. Certo? Ou seja, então essa é a relação, né? AR θ φ é S de θ AR φz. Então, sabendo o argumento θ, né? Um ângulo θ no espaço, eu sei essa matriz. E sabendo os pontos, eu sei essas quantidades aí. Mesma coisa, a inversa, né? Dado esférico, quero calcular esse nível, bom, faz a inversa, que é a transposta, né? Posso botar direto aqui, a transposta de S, né? Certo? Isso é só para mostrar formalmente a transformação de um vetor de uma base para outra, é uma transformação linear, né? É uma matriz vezes as componentes do vetor no outro sistema, certo? Mas perceba que não é difícil calcular, você tem que saber só como relacionar os produtos escalares e calcular, né? Bom, e daí você pode passar também, né, de cartesianas para esféricas, né, em 2 etapas. Passa primeiro para cilíndricas, depois de cilíndrica para esféricas, né? Como é que fica? A de RFZ é T de φ, A de XYZ, né? A de R θ φ é S de θ, A de R φz, você vai direto, substitui, né? Você fica então a relação de transformação S de θ T de φ, não é isso? Está na hora de o Lucas chegar, espero que ele venha, né? Deixa eu ver se ele respondeu minha mensagem aqui rapidinho, peraí. Cadê meu... Onde é que está o Facebook aqui? Deixa eu ver aqui. Lucas, 12 horas chegou aí, pronto. Deve estar chegando, certo? Então, essa é a relação de transformação, né? Quer fazer o inverso, você primeiro aplica S a menos 1 do lado esquerdo, primeiro, depois T a menos 1, né? Só para mostrar aqui explicitamente. Primeiro S, depois T. Então é T transposta, né? Vou botar assim, certo? S transposta. Tá? Pessoal, é com essas relações que a gente pode determinar de que forma o Aφ varia com φ, de que forma o Rzinho varia com φ, de que forma o ARzão varia com θ e φ, de que forma o Aφ, o Aθ, né, varia com θ e φ. Acho que o Lucas deve fazer esse exercício para vocês verem como é que é isso, né? Usando transformações de vetores, tá? Se eles não fizerem, perguntem para ele fazer, peçam para ele fazer. Como é que faz a forma explícita dos versores no sistema coordenado, tá? Ok, pessoal, alguma dúvida? Ó, vou passar uma ata, certo? Para vocês assinarem, para a gente ver direitinho quem é que está realmente com o nome confirmado aí.